Olá, está no ar mais um episódio do podcast Kiron. Eu sou Renata. E eu sou o Dr. Henrique Meister e eu ajudo você que é médico a faturar 20 mil por mês ou mais sem ter que dar plantão e ainda fazendo isso tratando o seu paciente como um todo. Nosso tema de hoje são os riscos do imediatismo nas condutas médicas. A gente acredita e até escuta médicos que não trabalham com medicações ultradiluídas, com homeopatia e pacientes que nunca se consultaram com esse tipo de médico, que falam que a medicação demora para fazer efeito. Ela é boa. Alguns até falam ela é boa, mas demora. É bom, mas demora, né? Doutor, demora ou não demora? Demora. Não, mentira. Não demora. Não aguento. Não demora. Muitas vezes a ação é até mais rápida do que dos remédios convencionais, principalmente nos quadros agudos. Então isso é uma coisa que talvez quem não use não sabe, né? Tem uma ideia diferente. E o nosso foco aqui, apesar disso ser um tema muito presente nos debates com os pacientes, né? É para falar em relação aos médicos, né? Então a gente está, nosso público principal, entre aspas, são os médicos. Então isso também é uma crença, uma objeção que vem dos médicos, né? Então, pô, eu acho legal e tal, mas, putz, demora muito e tal. E realmente não é bem assim. Eu acho que essa falsa sensação de demora vem no sentido de que, a gente sempre fala, né? A gente trata o todo, a gente não trata a parte. Então, se o nosso objeto de tratamento é a totalidade, é óbvio que se você focar em um dos aspectos daquela totalidade, provavelmente vai demorar, se você olhar para um daqueles. Mas cada etapa desse processo, ele tem que demonstrar um movimento na totalidade. Então eu não consigo, nem que eu queira, agir sobre aquela força vital lá, mas para que aquela força vital resolva só um dos aspectos. Eu não consigo fazer isso. Então a Renata vem para mim porque ela está depressiva, porque ela tem rinite e porque ela tem unha encravada. Eu não consigo dar um remédio que haja só na unha encravada, ou só na rinite, ou só porque ela está depressiva. É sempre seu todo. Então se eu olhar só para a unha encravada, pode ser que demore para melhorar a unha encravada. Mas nesse meio tempo a depressão melhorou, a rinite melhorou, então há movimento em outras esferas. Então eu acho que é um pré-conceito, mas que tem um fundamento mesmo, porque tratando o todo pode ser que aquela parte que você observa é só aquela, pode ser que ela te dê uma falsa sensação de demora. Mas a resposta taxativa é que realmente não demora. E eu acho que a maior prova disso são os quadros agudos. É uma percepção diferente que o médico e, consequentemente, depois o paciente tem que ter. Porque quando você prescreve e aí o paciente volta, você, como médico, precisa avaliar se teve algum movimento, se alguma coisa mudou. Não se você não está mais depressivo. Você não, a sua unha encravada não está mais encravada. Claro que a gente quer que uma dessas coisas também tenha movimento, mas como o nosso objetivo é olhar para a totalidade, as outras coisas podem nos nortear e manter uma medicação por mais tempo, mesmo que aquele objeto único não tenha sido tocado. Né? E por que você acredita que esse tipo de medicamento, as medicações ultradiluídas, tem uma ação, um efeito mais rápido do que a medicina convencional? Sim. E aqui eu acho que é legal a gente entrar mais nessa ideia dos quadros agudos, né? Para quem não sabe, quadro agudo é aquela febre que você tem, o vírus que vem, a bactéria. Porque daí ali é onde você põe mais à prova essa ideia de que age mais rápido, né? E a minha percepção é que como você age sobre a força vital e essa força vital vai estimular o corpo a produzir suas próprias defesas, então não é você dando a defesa para o organismo, é estimulando ele da maneira correta a que ele se autocure, né? Que ele se autodefenda. Então aqui, sei lá, de maneira até fisiológica, que o corpo produza as células de defesa adequadas, que o corpo mantenha a febre, por exemplo, da temperatura que tem que ficar para se otimizar aquele processo de cura e assim por diante, os diversos mecanismos. Então, como você não está dando algo de fora para dentro e sim produzindo uma defesa interna, os próprios remédios que vêm de dentro do corpo, eu acho que isso é uma das formas e dos motivos de ser uma resposta mais rápida. Porque na alopatia, com a melhor das intenções, como a gente sempre fala, a ideia é que a solução venha de fora. Né? Então ninguém vai trocar um antibiótico, por exemplo, com um dia de evolução, com 24 horas de evolução. Então vai esperar 2, 3 dias, que é o tempo do antibiótico fazer o efeito. E isso dentro das medicações ultradiluídas, muito antes disso a gente tem que trocar. Não vai esperar 3 dias para trocar um remédio.
né? A gente vai trocar em horas, vai trocar em no máximo 24 horas. Isso depende de cada um, mas a resposta ela é muito mais efetiva. E tem até aquele pensamento, isso já aconteceu comigo também quando eu me mediquei com uma medicação ultradiluída, que é a sensação que a gente tem que a gente piora antes. Mas assim, imediatamente, a partir do momento que eu tomo remédio, parece que piora para depois melhorar, mas tem um efeito, né? Isso sempre acontece. É meio que o efeito meio da ressonância, né? Então, quando a vibração do remédio entra em contato com a vibração da pessoa, é como que houvesse aquele choque que exacerba e depois aquilo entra em harmonia e começa a vibrar para um sentido de cura, né? Então você tem lá duas coisas que são harmônicas, mas estão em ritmos diferentes, vibrando, daqui a pouco elas começam a se unir e bum, 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 daqui a pouco bum, 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 e se harmoniza, né? Um aspecto que eu não comentei, que eu acho que é importante também, é que quanto mais vezes você age por essa maneira, é como se o teu corpo ficasse treinado para agir assim. Então é natural que depois de um tempo do uso das medicações, o corpo fique reagindo mais rapidamente também. Então, além do motivo ser de agir sobre a sua força vital e não dando cura de fora, digamos assim, dando processos de fora, matando o bicho de fora ou desinflamando de fora, um outro aspecto que faz com que seja mais rápido, ao meu ver, é o fato de você continuamente estar treinando o corpo a reagir assim, né? Então acaba reagindo mais rápido também. E se eu decidir continuar a usar a medicação convencional, sempre ter algum estímulo de fora, né, para me curar. Tem alguma consequência? O que acontece com o corpo? Veja, nada, né? Porque a maioria, 99,9% das pessoas no mundo faz esse tipo de tratamento. Então não é algo assim, meu Deus, tem um risco gigantesco. Não, né? O que acontece muitas vezes, e é uma das queixas principais do consultório, são problemas crônicos de que as pessoas chamam de baixa imunidade, digamos assim. Ah, mas meu corpo não reage, não estou conseguindo, fico resfriado toda hora. Termino de tomar o Termino remédio, de passo uma começar semana, fico ruim de novo. E já começa a ficar ruim de novo. Então é como se o corpo não começasse a não saber mais se defender, né? Então, inflamei. O corpo senta lá, o bichinho, senta lá, vamos esperar vir o anti-inflamatório de fora, que daqui a pouco ele toma o anti-inflamatório para nos desinflamar. Vamos esperar aqui. Tô com um bicho aqui, tô com uma bactéria. Fica de boa que daqui a pouco vem o bicho do antibiótico lá que o homem vai tomar e vai matar pela gente, sabe? Então eu sempre vejo essa historinha na minha cabeça, assim. E na Nutradiluída é ao contrário, é como se pegasse esses mesmos amigos que estão sentados esperando vir o anti-inflamatório, esperando vir o antibiótico, e colocasse eles para trabalhar. Falar, galera, não vai vir nada. Só vai vir aquele negócio que deixa a gente mais agilizado, com mais vontade, nosso Red Bull, e vamos agilizar. Então eles vão ficando mais treinados. Vem um negocinho, eles já... Do outro lado, eles ficam sentados esperando ver o que vem. Só que o problema é que cada vez mais a bactéria vai ficando mais resistente àquele negócio que vem. Ele tem que tomar algo mais forte. A inflamação vai ficando resistente ao que vem. Ou você tapa aquela chaminé e vira um problema em outro lado. Então eu repito, isso não é um risco assim inerente à saúde pública mundial. Não, a maioria das pessoas responde aos remédios, responde bem e salva milhões de vidas, eu sempre falo isso aqui. Mas tem um efeito não desejado de gerar esse processo vicioso no sentido de que o corpo precisa sempre de algo que vem de fora. E o fato de você estimular as defesas tem um efeito colateral bom de você sempre estar estimulando isso frente ao todo. Então não é um tratamento estritamente para a imunidade. Você entende a imunidade dentro de um contexto de totalidade. Trata a emoção, a mente dentro no contexto também da imunidade. Então isso eu acho que é uma super vantagem. E é engraçado, porque eu tô sentindo muito isso agora, que eu fiz continuamente um uso de homeopatia, de medicações ultradiluídas, e passei um bom tempo sem. E agora eu tô vendo retornar os velhos problemas de sempre, e aí eu destreinei o meu corpo, né? Ele tá então agora esperando, sentado lá esperando. Eu tô preparado, tô me preparando pra voltar pra esse tipo de medicação, pra dar aquele choque. Às vezes dá um choquezinho. Mas é bom, é bom. Então, é uma das queixas principais. Eu acho que uma das grandes, principalmente em criança, né? Tem muita criançada que vem com... Que é a época, né? De treinar, os homenzinhos que ficam lá, eles treinam nessa idade, assim, é onde vem mais vírus e tal. Então, nessa faixa etária, se você começa a suprir muito o que deveria estar sendo produzido por dentro, gera problemas chatos, assim, que é mãe que tem que tirar a criança da escola, aquelas coisas. Né? Sim. Então, voltando, né? Porque fica um papo meio para paciente, mas
Eu acho que é uma dor, é uma objeção tanto de paciente quanto de médico. Eu acho que é meio igual. Então, a explicação acaba servindo tanto para um quanto para o outro. E o melhor momento para iniciar esse tipo de tratamento com medicação ultradiluída é quando o paciente está com aquele quadro agudo ou não? Então, eu acho que tem vantagens e desvantagens. Se ele começa no quadro agudo, ele coloca à prova essa ideia do imediatismo. Então é bom até às vezes começar no agudo, que ele vê que vai reagir, putz, nossa, melhorei muito mais rápido do que melhorei com o antibiótico que eu usava. Então ele coloca o São Tomé lá, que está se tornando também uma figura, assim como o gastro, o São Tomé... Presente aqui no o nosso. São Tomé Mas é o São gastro. Tomé não dá para convidar para Não ver. dá. Acho que não. Então ele coloca a prova e eu acho importante isso. Acho importante ele sentir na pele, né, ver com os próprios olhos a reação. Então, isso seria uma vantagem. A desvantagem é que, e é uma vantagem de você não esperar um quadro agudo para começar, é que no momento em que você tem já o teu médico que você conhece, já passou pela consulta que você viu lá a história de vida, os nós, temática, tropismo, já conhece o médico, já provou o remédio no sentido assim, já sentiu que esse remédio tem alguma ressonância com você, é muito mais simples seguir esse caminho de tratar o quadro agudo. Você já conhece, já sabe como é que é, já tem opções de remédios mais fáceis. Porque a grande dificuldade do quadro agudo, que a gente está usando, né, para falar sobre essa questão da velocidade, é que o quadro agudo na alopatia, na medicina tradicional, ele depende do diagnóstico do quadro agudo. Então você vai lá, tá com uma dor de garganta, febre, dor para engolir, o médico olha, tem placa na garganta, é muito provável que seja uma amidalite, provavelmente bacteriana. Na maioria das vezes é viral, mas a gente não tem como diferenciar, então a gente assume que é uma bacteriana. E isso serve para que você prescreva um antibiótico, né? Tudo certo. De 10 pessoas que chegam com quadros semelhantes, 10 pessoas vão sair de lá com antibióticos muito parecidos, se não iguais, né? O problema nas medicações ultradiluídas, por mais que elas sejam mesmo mais rápidas, mais efetivas, é que a gente não está tratando aquela parte. Então você vai olhar a garganta, vai ver que tem placa, sabe que é uma amidalite bacteriana, mas isso não te dá uma mesma medicação intradiluída para os 10 que vieram ali. Um começou com a amidalite bacteriana, depois tomou vacina. Outro depois que a mãe brigou. Outro depois que o irmão nasceu. Outro, ou não, outro, sei lá, outro tem uma condição totalmente diferente. Então, são 10 pessoas diferentes. Então, são 10 prescrições totalmente diferentes. O que faz com que a escolha dessa medicação seja determinante para esse efeito. Então é muito mais difícil acertar a medicação, né? E aí, né, o método Kiron entra como um dos atalhos para isso, né? A gente pode usar o método para a escolha também de uma medicação num quadro agudo, mas ela tem essa relação. Se o remédio estiver errado, não vai ter essa velocidade toda, não vai nem ajudar. Mas aí você fala pro paciente, ó, nesse caso de quadro agudo, você precisa me dizer em tantos dias se alguma coisa mudou. Sim, no quadro agudo a gente fica super junto com o paciente. Porque dentro da medicação intradiluída, o nosso efeito é em horas que a gente vê. Então, em 6 horas, digamos assim, você tem que ver movimento. Você não vai trocar o remédio em 6 horas. Eu, particularmente, troco em 24 horas. Se em 24 horas o paciente não melhorou do que ele estava, ele não precisa estar 100% ótimo em 24 horas. Mas ele precisa estar melhor do que ele estava. E, idealmente, tem que ter tido uma agravação inicial. Teve a agravação inicial, começou a melhorar, melhora do estado geral, está sem febre e tal. Pode não estar 100%, mas a gente vai esperar. Agora, 24 horas depois, não agravou, mas piorou, queda do estado geral, continua com febre, não quer comer, isso aqui, tá errado. Então, em 24 horas a gente tá errado, a gente tem que fazer uma segunda opção de remédio. Aí, partindo do método Kiron, né, da minha prática, a gente vai fazer uma segunda opção de remédio, mais 24 horas. Não melhorou? Acabou. Você vai usar a alopatia. E tudo bem. E tudo bem, claro, né? Você não vai dar murro em ponta de faca. Você vai ficar uma semana com a criança com febre, esperando o remédio funcionar. Vai ficar, né? Não tem cabimento. Você vai usar você vai usar o melhor dos dois mundos, né? Você vai usar o tempo que, na maioria das vezes, principalmente na pediatria, os pais já esperam em casa antes de buscar atendimento, um dia ali, ver como é que a criança vai ficar, no máximo 2. É o tempo que você precisa para agir. Então, você... E é o tempo que remédios convencionais demoram pra gente começar a ter uma melhora. Então não vai assustar os pais. Não vai fazer tanta diferença assim, sabe? E na pior das hipóteses, teve uma coisa que chamou atenção, tá? Não respira, tá? Cianótico, que tinha uma crise convulsiva. Você vai procurar atendimento, é óbvio.
Então, são coisas que você não deixa, você não precisa assumir um lado assim desesperadamente. Não, vou fazer só esse porque é mais rápido. Você vai usar o melhor dos dois mundos. Se precisar, você vai usar outro remédio com toda a segurança que você precisa ter. E isso é legal para quem tá pensando em fazer o método Kiron, Claro. porque nada Não, imagina. são os extremos, né? Não. Ainda mais quando tá começando, pro médico se sentir confiante. Claro, eu acho que ele vai usar ali o tempo que ele provavelmente já pediria para o paciente dele esperar em casa, e ele pode tentar usar o Kiron, né? Ou usar uma medicação intradiluída por outra técnica, seja ela qual for. Ele não vai precisar mudar muito a conduta dele. E ele coloca também, tanto o paciente coloca seu São Tomé à prova, quanto o médico põe seu São Tomé à prova, porque ele vê no paciente dele o efeito daquela medicação. Então eu acho que pro médico que está naquela indecisão, o imediatismo dele tem um aspecto bom nesse sentido de que ele vai ver uma resposta rápida. Então, não deixa de ser uma vantagem para ambos os lados, né? Sim, sabendo que tem essa resposta rápida, um quadro agudo não seria uma exceção para não prescrever. Existe Não, pelo alguma? contrário. Existe alguma exceção, então? Sim, Já que nem no quadro agudo você vai falar, não, vamos tentar, Vamos tentar. com toda a segurança. Sim, claro que existem exceções, né? Então, a principal exceção é essa. Você não vai insistir, na minha visão, mais do que 24, 48 horas no máximo com uma medicação. Sim. Não, você vai expor o teu paciente ao risco desnecessário, né? Isso não vai fazer uma diferença gigantesca sobre a força vital do paciente. Talvez faça mais influencie mais quando ele trata 1, 2, 3, 10 vezes, está usando remédio todo dia para não ficar doente. Tem pacientes às vezes que tem que usar antibiótico profilático todo dia usando antibiótico. Então é óbvio que isso tem um impacto muito maior, mas não é um caso de um quadro agudo. Não deu certo. Então acho que a exceção é essa. Você não vai insistir mais tempo do que você deve, né? E obviamente a outra exceção são condições em que você não tem nem o tempo de esperar essas horas, né? O paciente está tendo um infarto agudo, o paciente está tendo um AVC, o paciente... Tem lugares, tipo na Índia e tal, em que a homeopatia é mais difundida, que eles até tratam essas coisas com homeopatia, com medicação intradiluída. Mas não é a nossa realidade aqui, nem deve ser, né? Então, no máximo, você vai fazer um tratamento coadjuvante, né, dessas condições mais graves. Então, aí eu encaro como algo que, obviamente, não cabe uma medicação intradiluída nesse sentido, principalmente porque, como eu falei agora há pouco, a medicação intradiluída depende de uma escolha individual do paciente. Você não pode correr o risco de, mas eu errei. Ele estava lá infartando e você errou e morreu. Não dá, você não pode errar. Então você vai usar tudo, mas você pode tratar em coadjuvância, né? Ao mesmo tempo você vai tratando com a ultradiluída, que pode trazer resultados muito bons, assim, ajudar muito na própria resposta ao antibiótico. Na sua experiência no consultório, você tem recebido mais pacientes com um quadro mais agudo ou não? Não tem como você chega analisar? na primeira vez? Não, a maioria deles não chega a primeira vez. Às vezes tem pacientes assim, em que, principalmente criança, que já usou remédio muitas vezes, e o quadro agudo da vez fala, não aguento mais, eu vou ter que procurar um médico. Não aguento mais, é o terceiro antibiótico no mês que a criança usa. Aí ele liga lá no consultório, tem consulta, às vezes coincide de ele constar naquele quadro agudo. Então às vezes acontece, mas não é o normal. E acaba sendo uma consulta muito diferente. Porque lembra que a gente já falou das consultas, história de vida, não sei o quê. Quadro agudo não é uma consulta assim que você vai sentar, esperar, vamos conversar sobre... Imagina um adulto lá, tá ardendo de febre, com dor de garganta, você vai ficar falando. Não, é papum ali, né? Como é que foi, como é que começou, alguma coisa antes de você ficar com dor de garganta, o que aconteceu? Briguei com minha esposa, fiquei muito puto e tal, e no dia seguinte, estourei minha garganta. Ou tomei vacina no dia seguinte, pum. Ou, criança, levei uma bronca na escola, tá? Então, tem uma história de vida, mas ela é rapidinha. Mais curta. Mais compacta. Porque ela determina muito a escolha do remédio também. Mas não sei se felizmente ou infelizmente não é uma situação tão comum na prática, não. Por que você acha que tanto os médicos quanto os pacientes acham que esse tipo de medicamento demora para fazer efeito? Por que essa pode ser considerada uma objeção, principalmente para os médicos, para não quererem estudar essa medicina vitalista? Sim. E repito uma coisa que eu já comentei, porque realmente, se você olhar para o todo, ela realmente pode ser que demore. Então eu acho que não é uma objeção infundada, assim. É aquela história que eu repito agora. Se você tem um foco em uma das partes como objeto de tratamento e você não olha a visão do todo, pode ser que tratar uma unha encravada
É que o encravada não é um bom exemplo, que você vai ter que mexer lá, talvez cirurgicamente, mas você tratar uma condição física com remédio alopático vai te dar uma sensação de rapidez maior do que De você tratar alívio. no contato na totalidade. Então, ao mesmo tempo, que obviamente que você entendendo como um todo, você age muito nas raízes desses problemas que são localizados, né? Então eu acho que o grande risco do imediatismo é eventualmente na ânsia do médico, não, eu preciso que isso melhore de uma hora para outra, preciso que isso melhore, porque senão o paciente não vai voltar, preciso que ele melhore. Tanto o imediatismo do médico quanto do paciente, é você eventualmente fazer um processo supressivo sobre aquele problema, né? Então, por exemplo, as lesões de pele são muito assim. O paciente já usa um remédio, usa outro, não está melhorando, o médico vai prescrever um remédio cada vez mais forte para que aquilo suma. Porque ele entende que aquela lesão está localizada naquele órgão, na pele, e passando alguma coisa em cima da pele, ela sumindo, aquilo está resolvido. Isso é algo que dentro do vitalismo a gente combate muito. Na verdade, o que você está fazendo é suprimindo aquela lesão, e se a gente entender que o corpo é uma totalidade, aquela supressão, você fechar aquela válvula de escape, invariavelmente, inexoravelmente, aquele negócio vai sair por outra chaminé. Vai virar outra coisa, né? Então, dentro da homeopatia e dentro do próprio método Chiron, a gente utiliza uma tabela em que as doenças principais elas estão classificadas em ordem de importância ou de gravidade. Então, a gente consegue perceber que se você fez uma supressão, a própria homeopatia às vezes faz supressão, mas uma pomada na pele, e aquilo passa, entre aspas, em um tempo depois, a criança ou o adulto evolui com uma asma, por exemplo, é porque aquela asma a gente entende que foi resultado de uma supressão da pele. Se um paciente tem amidalites de repetição, está perdendo a audição, por exemplo, e tem que ser submetido a uma cirurgia de amígdala, de adenoide, com toda a indicação, a gente de maneira alguma é contra esse tipo de cirurgia, desde que ela seja bem indicada, mas eventualmente essa cirurgia pode gerar uma supressão. Então, eventualmente, o paciente ganha peso, eventualmente, o paciente fica agitado, eventualmente, com déficit de atenção. E, na nossa visão, tem total relação com uma supressão que foi feita. Então, ao meu ver, o maior risco do imediatismo, e daí falo muito do imediatismo do profissional e não tanto do paciente, porque, obviamente, que o paciente também tem seu imediatismo, é um risco dele estar fazendo uma supressão sem ao menos saber o que é uma supressão, né? Sim. Então, nessa ideia, se faz sentido, né? Se tua insatisfação lá com a medicina, que é um dos temas que a gente mais aborda aqui, te leva a pensar nessa totalidade, eu acho que você deve ver teu imediatismo com outros olhos agora e com mais cuidado. Porque eu acho que é natural que o paciente tenha imediatismo, mas não é natural que o médico, vítima do seu imediatismo, haja de maneira tão nociva com o paciente, mas mesmo sem saber, mas ele está agindo de maneira nociva, né? Não, eu acho que o paciente com o tempo começa a identificar isso, né? Quem nunca, depois dos 30, 40, toma um remédio para dor de cabeça que ataca o estômago, daí tem que tomar um remédio para o estômago que ataca o fígado, que dá insônia, que... Isso não existe numa medicina vitalista, porque a gente começa a tratar o todo. Então, eu acho que o médico que tá aqui com a gente, talvez ele comece a pensar agora, poxa, essa medicação que eu estou dando para o paciente, no caso de uma medicação convencional, pode ter outros efeitos Sim. e contraindicações que ele só tá cuidando do dele. Lindo, Sim. ótimo, né? Num quadro agudo, enfim, isso é necessário. E falando do paciente, eu que fiquei bastante tempo sem homeopatia e agora estou voltando, a gente começa a identificar o que tá em desequilíbrio, né? Então, essa coisa do imediatismo com o tempo, eu acho que o paciente começa a entender na prática. Isso vai muito também do aspecto meio didático, assim, ou educativo do próprio médico, né? O médico que opta a tratar com uma medicação assim, vitalista, ele tem que orientar o paciente nesse sentido para que ele entenda que as manifestações dele não estão desconectadas uma da outra. Isso é engraçado ver a transição do paciente, porque às vezes ele inicia uma consulta, eu vim aqui por causa da minha rinite e tal, e ele tem com aquele pensamento cartesiano da medicina tradicional, com toda razão. E ele não se toca que naquela consulta ele precisa falar de tudo. Às vezes no retorno que ele vai se tocar, fala, nossa, depois que eu percebi que eu vim tratar a rinite, mas eu percebi que o senhor fala de outras coisas, o senhor parece meio psicólogo, eles falam. E, é verdade, eu tenho um problema lá com a minha mãe, isso aqui. Daí eles começam a perceber que é tudo uma coisa só, né? E com o tempo, como é com os pacientes que você já atende há Daí vários meses, há vários Depois eles anos? já estão ligados, né?
Ele já chega e fala, ó, doutor, eu tô com isso porque aconteceu isso, ele já faz a ligação. Não tanto uma relação causal, mas eles, pelo menos eles expressam, eles se queixam de tudo, assim, eles entendem que é tudo, né? Às vezes parece que a gente está querendo estabelecer uma relação causal, às vezes sim, como no próprio quadro agudo, né? Ah, piora por vacina, piora por repreensão e tal, mas no quadro crônico nem sempre essa ligação vai estar tão clara, mas ele pelo menos tem a noção e já busca meios. Eles falam assim, doutor, eu sei o que você vai falar, né? Eu sei que você não vai me dar um remédio para isso e que eu preciso buscar tal coisa. Então eles começam a se conscientizar, né? Começa um movimento de entender e ele perde um pouco o privilégio, digamos assim, de meio que terceirizar o problema dele para algo que está fora dele. Isso vale mais até para os aspectos mais mentais. Porque é muito comum que o paciente venha numa primeira consulta entendendo que tudo que ele sofre ou todos os problemas dele advém de algo que está fora dele. Não, doutor, tem um chefe, meu Deus, meu chefe me estressa demais. E meu chefe faz com que eu tenha depressão, e meu chefe faz com que minha cabeça doa. Minha família. Beleza. Né? E daí o remédio vai agindo e tal, e fala, doutor, pensei bem, mas putz, eu que fico lá no meu trabalho, eu poderia sair do meu trabalho e eu não saio porque eu dependo daquilo, então talvez não seja só meu chefe. Né? Então ele vai tendo camadas de entendimento cada vez mais profundos do problema dele, e daí o imediatismo que vem dele também muda um pouco. Porque ele entende que uma medicação que simplesmente tire para ele o processo que ele está vivendo, não resolve, não se sustenta. E mais, tira dele o privilégio de agir sobre o processo. Eu tiro dele a chance, eu falo às vezes para os pacientes. Doutor, eu tenho unha encravada, que é o exemplo, né? Unha encravada toda hora e tal. Falar, se eu tivesse um remédio que magicamente tirasse tua unha encravada, seria ótimo. Primeiro que esse remédio não existe, mas se tivesse, eu tiraria de você o privilégio de entender o processo da unha encravada. A encravada não foi um bom exemplo, mas vamos continuar com ele. Sim. Será que eu tô usando um tênis que me aperta? Será que eu tô cortando a unha de não ter jeito? Que decisões eu tô tomando vamos na expandir minha a unha vida? encravada para coisas mais... Que decisões eu tô... Como eu estou agindo sobre os meus problemas, para que o meu corpo na reaja desse não jeito. dá para pensar assim, mas vamos sempre transpor esse pensamento. Eu pensei em quê? Na gastrite. Claro. Úlcera, gastrite, tudo mais que... Então, da mesma maneira que o vitalismo, né, e o método, que como uma das vertentes, promove uma mudança na impulsividade do paciente, nosso objetivo hoje é que ele também deixe de ser uma objeção para o médico que está nos ouvindo, para que ele entenda que não, esse efeito não é um efeito demorado e que você vai agir sobre os problemas dos seus pacientes, principalmente nos quadros agudos, para quem faz pediatria, então, mais ainda, de uma maneira muito rápida, muito efetiva, que você vai ver para crer num primeiro quadro. E na pior das hipóteses, se não der tudo errado, você vai continuar prescrevendo o que você prescreve. E fim de papo, sem estresse. Se der tudo errado, você vai continuar fazendo o que você já... Na pior das hipóteses, você vai fazer o que você já faz. Você vai fazer o que você já faz. Então... É lindo isso. Não tem problema. É bem de boa. Não tem como errar. Mas eu acho que acho que é um ponto super importante isso do imediatismo e o que você trouxe hoje, porque mais um item que dá mais segurança para o médico que está optando agora por expandir os seus horizontes com o método Kiran. Estamos quebrando objeção por objeção. Uma. Se você tem alguma objeção... Não, agora eu quero. Se você tem, manda pra gente. Eu não vou fazer por causa disso. Telegrama, pombo correio. Então já pegamos lá insatisfação, já pegamos... muito complicado, muito difícil, muito demorado. Já falamos disso também. Não tem comprovação. Não tem comprovação. Não tem comprovação científica. Balela. Essa da comprovação, se o cara quiser ficar eternamente falando que não tem, ele consegue. A gente falou disso da outra vez. Sim, né? Porque comprovação talvez não tenha do jeito que ele quer. Mas não é assim uma ausência total de ninguém que pesquisa. Todo mundo louco. Não é bem assim, né? E hoje a gente pegou também um pouco dessa ideia do imediatismo. É bom, mas demora. Que é uma objeção que a gente comentou, que é tanto do paciente quanto do médico, eventualmente, né? E o quadro agudo, porque eu acho que é preocupante. O agudo é legal. A primeira vez que você vê uma medicação agir assim, você vindo de uma escola tradicional do antibiótico, e você vê na prática, eu acho que é o que mais te convence no bom sentido, assim, o que mais te deixa tranquilo, falar, putz, tem alguma coisa aí, porque não é possível a amidalite que eu tratava e demorava 3 dias para começar a melhorar, putz, eu prescrevi, em 12 horas o cara tá zerado, sem placa na garganta. Então aí começa a ficar... Aí que entra aquela história que a gente falou das evidências, que às vezes podem ser umas evidências próprias do teu paciente.
Você não precisa de um duplo cego randomizado multicêntrico de milhões de dólares. Você precisa do seu Olha paciente. na tua amidalite. Aí melhorou uma amidalite tua. Ah, não, pode ser coincidência. Melhorou 2, melhorou 3. Aí, sei lá. Aí você faz o que você achar melhor. Se quiser continuar fazendo antibiótico, não tem problema. E vai continuar se não melhorar, mas pode ser que melhore de outro jeito mais rápido. Sensacional. Acho que cumprimos a nossa Boa, missão de mais hoje. uma vez. Cumprida. Suas redes sociais, Redes doutor. sociais. DR Henrique Meister. Em todas. YouTube, Instagram, TikToks. E por aqui, @libélula _digital _ tudo que você precisar de soluções em comunicação. Tô melhorando meu pitch aqui. Isso, Soluções vai. em comunicação, Libélula Digital, comunicação que transforma. Venha transformar a sua empresa com a gente. Deus, tá muito longo já, o merchan já tá ficando muito comprido no meu podcast. E estamos aqui com o Pacundê, @Pacundê Podcasts. É isso, né, Luan? Fechou, gente. Muito obrigada. Valeu!